Atenção todos os carros, atenção todas as viaturas. Vamos anotar uma ocorrência de desaparecimento. Que indicará aos senhores o QTH, o local, onde possivelmente se encontra aquele anormal aí da zona oeste, que é certo? Que estaria homiziado lá em um matagal, que é certo? Comando de Operações da Polícia Militar, o Copom. Por aqui trafegam todas as comunicações, todos os avisos de ocorrências policiais em São Paulo. É o circuito do crime, tema de hoje de Metrópolis. Polícia Militar, bom dia. Polícia Militar, bom dia. Apesar das estatísticas falhas ou incompletas, uma conclusão é correta. Aumenta a criminalidade em São Paulo. Em 1970 foram registrados 760 homicídios. 7 anos depois, 1.780. Mais do que o dobro numa população que não chegou a duplicar no mesmo período. No ano passado, a criminalidade aumentou em 25% apenas na cidade de São Paulo. Ocorreu um assalto a cada meia hora, um automóvel furtado a cada 50 minutos. Por dia, 6 assassinatos e 3 estupros. Números significativos mesmo diante de uma população urbana de 8 milhões de pessoas. Na Grande São Paulo, com 12 milhões de habitantes, atingimos a média de 1.000 ocorrências policiais por dia. 137 mil inquéritos enviados à Justiça. Os crimes contra o patrimônio vêm aumentando. Em 74, ocorreram 75 mil casos. Em 78, 117 mil. Todos os números, enfim, confirmam um aumento da criminalidade. Um outro aspecto é o da inclusão da violência. Se cresce o número de homicídios dolosos e a maioria dos casos está ligada a assaltos, é possível concluir que os crimes contra o patrimônio hoje se revestem de características de violência desconhecidas até há alguns anos. Nenhuma zona da cidade está preservada do crime. Rica ou pobre, nela acontecem todos os tipos de ocorrência. Na periferia, onde se concentra a população de menor renda, o problema é mais grave. Estes bairros se situam às margens da estrada de Itapecerica, nos limites das zonas sul e oeste da cidade. Lugares como Vila Prel, Jardim Fim de Semana, Jardim Germânia. Aqui os moradores, assustados com o aumento da criminalidade, chegaram a formar grupos para forçar a presença da polícia e afastar os marginais. Uma experiência terrível para muitos.
Quantas vezes a senhora já foi assaltada aqui? 4 vezes. A última vez foi a mais séria. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, era mais ou menos umas 7h30, 8 horas da manhã, quando meu marido saiu para o serviço, né? Então, meu filho abriu essa porta e ficou aqui na área jogando bolinha, né? Nisso, de lá de dentro da cozinha, eu escutei uma voz perguntar para ele, a sua mãe está? Então, ele falou assim, a mamãe está, o senhor quer falar com ela? Aí, quando eu saí aqui na porta, tinha um na frente, um mulato, de rosto comprido, mais ou menos a altura de 1,80 m, mais ou menos, né? Nisso, quando eu saí aqui na porta, ele já estava aqui na área. Então, eu falei, o que o senhor deseja, né? Ele olhou para frente, olhou dos lados, né? E falou o seguinte, né? Recolhe as crianças que é um assalto. Vai entrando, né? Meu filho agarrou nessa saia que eu estava vestida e nós entramos. Quando eu acabei de chegar na sala, entraram mais 2 em seguida, né? Tinha 3. Então, eles começaram a rodar, revirar, pegava a gaveta, jogava no chão, suspendia o lençol, jogava as roupas tudo no chão. Aí rodaram, não acharam, né? Perguntaram se meu marido tinha uma arma. Eu falei que não tinha, né? Que nunca existiu essa arma aqui. Aí nisso que ele tentou a menina, ele falou, agora eu vou pegar a menina da senhora, né? Meus colegas vão ficar na sala segurando a menina. E eu vou ficar sozinho aqui com a senhora. Aí eu comecei a tremer, meus nervos repuxavam, minha perna já não tinha mais força na perna para andar aí dentro de casa. Então eu comecei a pedir para ele, pelo amor de Deus, se vocês são casados e pai de família, me deixe, né? Deixa a mim, as minhas crianças, né? Não me mate. Ele falou, não, nós não vamos matar a senhora, porque todos nós somos casados e pai de família, né? Aí nisso que ele segurou a menina de mim, que eu imaginei que ele, né, pegasse a menina de mim para ter um contato comigo, né? Então eu comecei a chorar e pedir, né? Nisso ele suspendeu a camisa, então debaixo deles, assim, entre a calça deles, cada um tava com 2 revólveres, né? Aí ele falou assim, tudo bem, né? Então eles faziam aquelas perguntas horríveis para mim. Perguntas horríveis que eu tenho até vergonha de falar aqui perante vocês, né? Então, nisso que ele tomou a menina de mim, que eu comecei a chorar e pedir a minha filha, né? Ele jogava a menina pra cima, né? Aí ele pegou, me jogou a menina assim, eu peguei, né? Aí eles me trancaram no segundo quarto, vieram até a cozinha, pegaram xicrinhas com pires, esquentaram Como é que café. acabou a história? Como é que acabou a história? Acabou a história que eles me trancaram para poder sair, né? Então eu já tinha mais ou menos 1 hora que eu estava presa dentro do quarto. Então eu senti aquela monotonia dentro de casa, aquele silêncio, eu imaginei que eles tivessem ido mesmo, né? Eu falei, seja o que Deus quiser, Patterson. Chamei ele, Patterson, vamos abrir a porta e gritar socorro para os vizinhos. Nisso eu peguei uma chave de fenda e consegui arrebentar a fechadura e saí, né? Quando eu saí aqui para gritar socorro para os vizinhos, foi quando a minha vizinha do outro lado chegou e me tomou a Priscila. Nisso eu desmaiei. De que maneira tudo isso que aconteceu abalou o comportamento da tua família? Eu estou num trauma violento porque não tenho condições nem de sair à rua e nem meus filhos saírem. Não é permitido a saída dos meus filhos até às 11 horas da manhã e eles vivem trancados dentro de casa e o menino precisa de uma liberdade. E, de outro lado, eu mesmo não consigo dormir. A noite todinha eu pareço um guarda noturno, não tenho mais cama. Não tenho mais cama. E não conheço praticamente minha própria esposa atualmente. Um dado curioso nestas vilas. Os marginais residem na mesma área em que atuam. Uma coexistência aparentemente inexplicável, não fosse a ausência do policiamento. E os casos se repetem. É uma história meio difícil, sabe? O princípio era o seguinte, 2 guardas ficavam fazendo ronda. Depois os ladrões dominaram eles. Quer dizer, deram uma corrida nos 2 policiais? Deram uma corrida neles. Nunca mais voltaram? Como é que é? São humanos, né? Infelizmente, depois de muita insistência nossa, foi destacado esses 2 guardas para nos dar uma certa cobertura. E em poucas semanas eles foram obrigados a se retirar, talvez até por orientação dos seus superiores, porque não havia condições de trabalho para eles, né? Por quê? Eles chegaram a ser ameaçados com tiro, inclusive, sofreram atentado no sentido de atropelar-se, os 2, né? E, em função disso, eles foram retirados. E nós entendemos perfeitamente porque a situação aqui não é para 2 guardas virem resolver. Nós temos aqui, por exemplo, um caso de algumas semanas atrás. Uma moça, ao voltar do trabalho, do colégio,
foi barbaramente violentada e não podemos entender, até agora não nos deram a devida explicação por que a polícia não efetuou a prisão daquele guarda quando as famílias foram da parte. Tivemos nós, trabalhadores, de irmos à imprensa com a família e denunciar o fato à imprensa. Era um guarda particular? Era um guarda particular. Aí descobriram que havia mais casos, caso de estupro. A verdade é essa, que aqui a gente tem que dormir armado. Onde estou armado assim, para minha segurança, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Minha mãe dorme tarde, né? Então ela tá lá. Aí quando foi abaixo de meia-noite, 1h, né? Exato, isso aí. Aí nós vimos assim um grito, assim, um ruído, assim. Primeiro deu um grito forte, né? Depois já foi matando a força, tudo. Aí nós foi vendo. A minha mãe saiu fora correndo. Aí a hora que ela saiu, o cara tá lá no chão. A minha mãe pensou que era o cachorro, mas não era o cachorro. Aí que levantou um negão, forte mesmo. Acho que dá mais alto que ele ainda. Forte mesmo. Aí tava agarrado lá com a moça lá e tava com a faca lá. Minha mãe, larga, aí coisou, né? Pegou, ele correu. Aí pegamos a moça estava desmaiada já. E era duro de levantar, a moça pesada, né? Nós levantamos ela, demos água para suco, tudo. Aí nós vimos lá, batemos lá, a porta, o seu Miraldo, tudo. Aí ele saiu fora e correu atrás do bandido. Conseguiu pegar ainda. Nesse momento veio a rota e me ajudou a segurar o bendito cujo ladrão. Entrei para a delegacia para fazer o flagrante nele, meu amigo. Demorei. Fiquei até de madrugada. Eu, a moça, mais uma outra testemunha. Quer dizer, nesses casos, a gente entra numa delegacia para fazer uma queixa, deveria ser uma coisa mais rápida, não perder dia de serviço, que nem eu fiquei o resto da noite perdida, eu não podia ir trabalhar. Então eles me disseram, te dão um papel para você não perder o dia de serviço. Falei, isso não vai me adiantar, vocês deviam de solucionar muito mais rápido para a gente ter pelo menos a condição de prender e eles lavrarem o flagrante o mais rápido possível e soltar a gente. A nossa região, que pertence ao 37º Distrito, é especificamente a Vila Prel, aquela cuja denominação se encontra registrada junto aos órgãos municipais. Esse local não me consta que haja incidência criminal que possa preocupar a esse distrito policial. É a região de quem demanda Santa Amaro, do lado esquerdo da estrada de Tapecerica. Os demais bairros, como Parque Iracema, Jardim Germânia, Jardim Fim de Semana, pertencem a outros distritos e eu desconheço o que foi registrado naqueles distritos. Como é o relacionamento dos moradores daqui com a delegacia do bairro? Olha, paira uma grande interrogação, porque a gente praticamente não pode conversar dentro de uma delegacia. Um grito do delegado deixa todo mundo assustado. Teve um colega nosso que ele viu uns ladrões que assaltaram a casa dele por 3 vezes e denunciou, foram carregados os ladrões para a delegacia. Chegando na delegacia, o caso foi totalmente invertido. Ele ficou preso e os ladrões foram soltos. E a gente aqui, quando vai procurar uma delegacia, ficam fazendo a gente de ping-pong. É 11ª e a 47ª. Então, acaba dizendo que precisa atender lá, precisa atender aqui e ninguém atende nada. Pura e simplesmente a polícia parou de 1968 para frente. Embora algumas tentativas esporádicas de um delegado ou outro, de uma equipe ou outra, de fazer alguma coisa, a verdade é que a polícia parou. E o bandido percebeu que a polícia parou. Então por que o bandido aumentou? Porque o bandido é covarde. O bandido, na realidade, é covarde. Quando ele sente que não existe a repressão, quando ele sente que não existe a punição, ele vai. A polícia parou. A grande pergunta que se faz é a seguinte: os bandidos aumentaram o seu grau de periculosidade, a sua audácia em enfrentar a polícia aumentaram. Mas por quê? Porque a polícia parou. Mas se parou, como é que enfrenta? O que acontece é o seguinte: antigamente quem ia buscar bandido era policial experimentado. Policiais da Delegacia de Roubos. Com a parada da Delegacia de Roubos em 1968, embora especificamente esse trabalho não fosse da Polícia Militar, quem ia pegar bandido era policial da PM. Infelizmente, às vezes até mal treinado. Policiais de uma radiopatrulha, policiais de viaturas que
que não estavam treinadas ou policiais treinados para a captura desses elementos. Antigamente, ai do bandido que reagisse. O bandido que ia ser preso por uma delegacia de roubos, por uma equipe da delegacia de roubos, se ele reagisse, havia uma mobilização geral para partir atrás daquele bandido. Então o bandido, muito mais por medo, se entregava, sabendo que mesmo que ele fugisse momentaneamente, haveria um cerco generalizado. Por que o preso delinque? 90% ou 95% é analfabeto. 5% tem o ginásio. Nenhum tem o curso secundário. Se o senhor me desse 200 crianças ou 500 crianças e me desse condições financeiras, eu dessas 500 crianças, eu fazeria todos eles ou advogado, ou médico, ou engenheiro. Agora, eu não tenho condições. Quem tem que fazer isso, quem tem condições. Conclusão, não fazem, quando cresce, vai crescer o quê? Um analfabeto. E vai continuar sendo analfabeto. Por que eu comecei a delinquir? Eu, com 7 anos de idade, comecei a fumar. Não existia cigarro. Para mim conseguir um cigarro, eu tinha que roubar. E assim eu comecei a roubar. Agora, devido ao meu passado, até hoje eu pago. Na Delegacia de Vigilância e Captura consta que eu sou ladrão. Eu posso ser sapateiro, eu posso ser funileiro, posso ser mecânico, mas a profissão de ladrão existe para sempre. Se um dia meus filhos crescerem, vai continuar. Meu pai é um ladrão porque eu estou taxado como ladrão e consta lá. E eu não consigo um atestado de permanência, de antecedentes em branco. Só isso. Você passou pelo RPM? Passei pelo RPM. Minha primeira passagem foi pelo RPM. Um dos primeiros roubos meu foi de meu pai e de minha mãe. Eu, quando eu ficava sem fumar, eu ficava apavorado. Eu não aguentava. O senhor sabe muito bem que o cigarro domina até um homem. Homem não consegue parar de fumar, quanto mais criança. Então, um dos primeiros roubos foi do meu pai e da minha mãe. Depois, passei a roubar os vizinhos. Bom, minha primeira escola foi o RPM. Minha segunda escola foi a Casa de Detenção de São Paulo. E minha terceira escola, a Penitenciária do Estado. Coloca o aparelho. Pega a arma. Abre o tambor. Pega a munição, alimenta, fecha o tambor, baixa a arma. Atenção! Posição! Fogo! No estado de São Paulo, há quase 80 mil policiais, civis e militares, envolvidos no sistema de segurança. Boa parte deles lotados na Grande São Paulo, onde se concentra o problema da criminalidade. Absorvendo parte considerável do orçamento do Estado, já que seus efetivos corresponderiam a aproximadamente 1/5 do quadro geral de pessoal do funcionalismo. Ainda assim, insuficientes. Daí o surgimento da indústria de segurança. Só no estado de São Paulo, o contingente das empresas de vigilância atinge 25 mil homens, 1/4 de todo o Brasil. Bem ou mal preparados, sua função é clara: suprir ou complementar a ação que caberia ao poder público. A segurança particular consegue realmente evitar assaltos? A função primordial das empresas de vigilância não é o evitar em si, não é o impedir o assalto, mas sim o evitar o assalto. A vigilância é patrimonial, restrita às áreas internas dos nossos clientes, que são empresas, bancos, indústrias e repartições governamentais. Realmente, houve uma diminuição de mais de 90% do índice de assaltos e outros fatos correlatos desde a introdução das empresas de vigilância
que atualmente estão mais ou menos no seu 10º ano. Na busca à segurança pessoal, cada um mobiliza os recursos que estão ao seu alcance. Muros altos, grades nas janelas, trancas nas portas e cães no quintal. A eletrônica também pode colaborar, mas há um custo que a restringe para poucos de poder aquisitivo elevado, ou já contaminados pela psicose da insegurança. Seu Josias, por que o senhor resolveu comprar esse sistema de televisão a cores fechado? Olha, bom, foi eu e a minha esposa, sabe, que deu a ideia. Era de tanto ouvir o Gil Gomes, eles contar aqueles casos que o malandro chegava, batia na porta e entrava, certo? E assaltava, levava as coisas que tinha dentro de casa, inclusive matava o pessoal em alguns casos. Então nós fomos até o Superbom, né? E eu tive tirando umas ideias lá com o gerente de lá, ele me indicou o lugar certo para comprar e nós fomos lá comprar esse circuito aqui. Custou muito caro? Olha, custou em média uns 40 mil cruzeiros, mais ou menos. Há quanto tempo o senhor está com ele? Faz uns 3 anos, mais ou menos. O senhor acha que funciona? Eu acredito que sim, viu? Acredito que sim. Qual foi a vez que o senhor sentiu que isso aí teve maior utilidade para o senhor? Bom, graças a Deus nunca precisou usar em casos de assalto, assim, certo? Mas, assim, caso de vendedor na porta, que bate, a gente sem precisar ir atender, olha aqui, nem abre a porta algumas vezes. O senhor acha que esse tipo de recurso resolve o problema da segurança do senhor? Olha, eu acredito que sim, viu? Pelo menos nas 12 horas do dia resolve, mas à noite não é muito bom não, porque tem que deixar a luz acesa e gasta muita energia. E a manutenção desse equipamento é cara? A manutenção é caríssima, viu? Principalmente a câmera lá, o objetivo é muito caro para fazer a manutenção dela. Na busca à proteção pessoal, a arma é uma alternativa logo cogitada. As lojas especializadas registram bom movimento de vendas. A Delegacia de Armas e Explosivos registra mensalmente 1.500 armas dos vários tipos. Atualmente, estima-se em quase 1 milhão o número de armas registradas em todo o estado. Mas, clandestinamente, existiriam outros 2 milhões. 3 milhões de armas de fogo em todo o estado. Mais de uma para cada 10 paulistas. Entre os tipos de arma, de caça, de esporte e de defesa, qual é mais consumida na sua loja? Bom, os 3 tipos, variando com épocas distintas. Em épocas de caça, você tem um consumo de armas de caça, né? Vamos dizer assim, no dia a dia seria maior o consumo de armas de defesa. O que espera de uma arma, alguém que está comprando alguma arma para defesa? Que recomendações o senhor faz para o freguês que não entende nada do assunto? A recomendação que eu faço normalmente é para ele não comprar. Porque se ele comprar uma arma, ele não vai saber o que fazer com ela. Normalmente ele vai ter a arma guardada no armário, as balas guardadas no cofre, e o dia que ele precisar utilizar para a defesa, ele não vai saber o que fazer com ela. Tá certo? Quanto custa uma arma de defesa? Bom, pelo que eu classifico de armas de defesa, estaria na faixa de 4 a 6 mil cruzeiros. Quais as características dessas mais baratas? É apenas uma questão de mais baratas e marcas mais caras. O que é preciso para uma pessoa comprar uma arma? É muito complicado? Bom, hoje, para uma posse de arma em domicílio, a Delegacia de Explosivos, Armas e Munições do DOP São Paulo exige atestado de antecedentes, a carteira de identidade, uma prova de residência, uma foto e a liberação dessa arma após 15 dias da data da compra. E para porte de arma, muito mais documento? Para porte de arma acresce-se a esses documentos título de eleitor, prova de profissão e uma carta justificando a necessidade do porte de arma. Algumas autoridades criticam o comércio de arma no Brasil, dizendo que ele é muito liberal. O que o senhor acha disso? Não, eu não acho que o comércio seja liberal. Eu acho que o comércio ele sofre uma restrição justa, não sendo nem exageradamente liberal, nem exageradamente coercitivo, vamos dizer assim, cerceando a liberdade do indivíduo em comprar uma arma. Desde que o indivíduo prove
que tem condições de adquirir uma arma, ele está apto a adquiri-la, e eu acho isso perfeitamente certo e justo. A arma entrou no novo quadro de violência do crime. Batedores de carteira, descuidistas, ladrões de casas vazias são temas de museu. Foram substituídos pelos trombadas, pelos assaltantes fortemente armados. A violência é um novo componente do crime, ao lado da sofisticação. Os ladrões, antigamente, agiam praticamente com maior intensidade nos arrombamentos, nos casos de furtos qualificados. Arrombavam casas, entravam nas casas, se apoderavam dos objetos de valor e saíam para vender. Hoje existem quadrilhas que são assaltantes de bancos. Essas quadrilhas são formadas por elementos perigosos e inteligentes que agem com rapidez contra os estabelecimentos bancários. Ainda recentemente foi presa uma quadrilha pelo Dr. Hélio Tavares, cujo chefe da quadrilha, que assaltou mais de 25 bancos em São Paulo, no interior, e até no Paraná e em outros estados, essa quadrilha era chefiada nada mais, nada menos do que por um engenheiro formado e que agora está na casa de detenção esperando julgamento. Cortesia, tava lá morto e posto desregrado. 11 tiros fizeram a avaria e o morto já tava conformado. Tiros no morto e pra que tantos? Esses tempos não tão pra ninharia. Não fosse a vez daquele, um outro ia. Deus o livre morresse assassinado. O seu santo não era um qualquer um. 3 dias num terreno abandonado, ostentando uns e fitas de ogum. Na próxima segunda-feira, debate em Metrópolis. Autoridades e especialistas de várias áreas ligadas ao crime discutirão a violência urbana em São Paulo, suas causas e efeitos, as medidas possíveis para se alterar o crescimento da violência. A verdade não ri.